Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que vocês vão assistir esse podcast. Sejam bem-vindos à segunda temporada do teu, do meu, do nosso quinto podcast. Não sei se o meu realizador está a mostrar já a minha convidada, espero bem que não, porque, como não podia faltar, a nossa habitual rúbrica Descobre África. A minha convidada, sendo moçambicana, vamos trazer assim algumas curiosidades de Moçambique que eu sei, que eu tenho a certeza que vocês lá em casa até que sabem. Você, Neuza, boeda, óbvio, né? Mas pronto, vou trazer a mesma para os que não souberem saberem a partir de agora. Então, sabiam que aquele ídolo, aquele, para quem gosta de futebol, aquele jogador mega famoso, que todos gostem do lado, até tem uma estátua dele na porta do Benfica, acredito. Acho que é na porta do Benfica, não é? Exatamente. Ele é moçambicano. Exatamente, o Eusébios. É o Eusébios quê? Eusébios quê? O nome, não sabem? Eusébios quê? Eusébio. Eusébio, Para nós pronto. é Eusébio. Eusébio. Falá-la. O nosso famoso Eusébio, exatamente. E que existem dois grandes escritores em Moçambique. O José Caveirinha, que é o da velha guarda, e o Miyakoto, que é mais da juventude, e se calhar um pouco mais divulgado. Mas os dois são igualmente conhecidos e bastante lidos, não só em Moçambique, como em toda a África e fora de África. E por último, existem três grandes religiões em Moçambique. O cristianismo, fruto da colonização, o islamismo e o animismo. Como todos sabemos, nós africanos adoramos animais. Existem muitas tribos e regiões que têm animais como seu Deus ou respeitam bastante os animais, que é ótimo porque nós precisamos deles. Mas por agora eu vou parar de falar, vou-vos apresentar a minha grande convidada, ela que tem um cabelo característico que vocês lá em casa já vos chamou a atenção de certeza. É a jornalista desde 94. Eu vou vos contar uma história. Ela diz que a RTP África rejeitou, por isso ela teve que ir para a TVI. Acho que já sabem já estão a ver quem é a minha convidada, a nossa querida Conceição Queiroz, uma das jornalistas mais distinguidas de Portugal. Ela é moçambicana, é uma mulher negra com um afro de arrasar. E é ela, a nossa convidada! Minha irmã, obrigada. Muito obrigada. E Obrigada! parabéns pelo programa, parabéns pelo teu percurso. Tenho a sorte de te acompanhar há vários anos, não é? Então é muito bonito ver-te crescer e continuar tão empreendedora, não é? Tão tu própria, acima de tudo. Parabéns. Ai, meu Deus, gente, deveria ser eu fazer isso para ela, não é? Assim Imagina. até eu ficar assim emocionada, É obrigada. verdade. Fico Bem, muito assim, feliz. eu sei Obrigada. que vocês sentiram que eu estou assim meio nervosa, estou um bocado chateada, porque eu tinha uma convidada que vinha a seguir e ela me mandou mensagem agora a dizer que já não vem e eu fiquei mesmo possessa da vida. Não, não vale a pena, não vale a pena. Eu tinha que partilhar isso convosco, mas pronto, vamos beber um chá, um tintim, a Conceição. Pode ser Um nada. chá para esquecer a convidada que não vem, Exatamente. mas para comer a Conceição. Hum, É o chá da Mel. Gente, Coisa boa. eu sou estúdio de Mel, estamos no estudo da Mel Atelier, já promovendo a tábua da nossa querida Fátima. Ai, tem que virar o chá, estão aqui a me dar já a cabeça. Exato, virar o chá, mas pronto, vamos lá começar. Conceição, cabelo, não é? Acho que é Uhum. das coisas que mais caracteriza na televisão. Eh, Em algum momento achaste que foi uma coisa negativa? Como tu entraste na televisão, sempre tiveste cabelo assim, de alguma forma tu Hum. sentiste que o teu cabelo era algo mau? Alguma vez sentiste isso? Eu, quando comecei a trabalhar em televisão, desfrizava o cabelo. Ok. Ou seja, há 30 anos, né? Quase 30 anos, há 29 anos. Eu desfrizava o cabelo, tinha o cabelo liso, usava o cabelo liso, mas era algo quase inconsciente, não foi algo pensado, né? Até que um dia viram-me com o cabelo natural, que tinha saído da praia, e foi Manuela Maraguetes, curiosamente. E ela disse-me: Uau! Eu disse: Epá, desculpa, não deu para esticar o cabelo, vim assim, despenteada. Ela disse: Despenteada, estás ótima. Tens de passar a andar sempre assim. Não queiras ser igual às outras. Então, aquilo marcou-me imenso, entendes? Foi uma chamada de atenção. Não que eu rejeitasse o cabelo, isso é impossível, né? Sim. Nunca se pôs. Tanto que eu usei duas tranças, eu usava um risco ao meio e duas tranças, usei durante muito tempo duas tranças compridas, com o cabelo crespo, como ele é, carapinha, né? É isso que é o nosso cabelo.
E então deixei de desfrizar o cabelo e fui deixando natural. E orgulho-me, sinceramente, isto digo sem qualquer problema, de ter sido a primeira mulher negra na televisão portuguesa a assumir o cabelo afro, sim, completamente. Acho que isso. Foi em E que faço o ano? que quero, atenção, eu penso que em 98, 99, pá, sim. Onde naquela altura nem se falava sobre cabelo crespo, Não, era não, 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 uma não, não se punha, incógnita. exatamente. Então, no meu caso, as pessoas habituaram-se, percebes? As pessoas vêm-me assim já há quase 30 anos, são 3 décadas quase, não é? Então não é propriamente um dramático, eu acho. E depois, com o passar do tempo, fui percebendo que outras pessoas também passaram a usar. O meu pai que me chamou a atenção para isso, curiosamente. O meu pai dizia, filha, já viste? Agora já toda a gente Já usa. começa a entrar no mesmo registro. Mas tudo bem, ainda bem, não é? Ainda bem que Boa. assim é. Eu acho que é, acima de tudo, é posicionamento, não é? É afirmação, é resistência. É uma questão política ao mesmo Com tempo. política. É. Sabias Então, que quando querem referir-se a ti, dizem, aquela jornalista de cabelo afro. sim, 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 sim. Um cabelo estranho. Sim. Sim, tudo bem, não há problema, é uma forma, né, De de fazerem apresentação. referência. Sim, 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 que é Sim, bom. E tu tocaste num ponto muito interessante, que eu também, eu passei por isso quando fiz uma formação na Senjor, que também tu já passaste. Todos os exatamente. jornalistas, Sim, acho que todos os jornalistas passam por lá. eu acho que sim, Sim, sim. de alguma, É uma boa escola de é jornalismo. uma excelente Sim. escola. E eu sou gorda, não é? E o meu professor, ele disse, Neuza, não queiras ser igual aos outros. Acho que tens que usar o teu corpo, não é? Que Exatamente. as pessoas, muitas pessoas podem dizer que é uma coisa negativa a teu favor. Uhum. E isso vai marcar diferença, vai te diferenciar dos restantes que já E é existem. verdade, e nós mulheres negras temos de ter essa consciência, não é? Porque eu sinceramente, podem-me criticar a seguir, mas eu não quero, nem queria, ser igual às outras, não é? Ter o cabelo liso, escorrido, entendes? Não, com todo o respeito, atenção, com todo o respeito, mas não quero, não me atrai, não gosto particularmente, em mim então muito menos, percebes? E seremos todas iguais. Iguais, E sim. porquê, não é? Quer dizer, eu tenho as minhas próprias características e elas têm as delas, elas, as mulheres brancas, não é? Vou falar de geral, não vou falar das minhas colegas de trabalho, seja, onde quer que Sim, seja, sim. não é? A mulher branca tem as suas características, eu tenho as minhas. Essa história de que somos iguais é mentira. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E eu assumo essa diferença. Não é? Tu apareces com esse cabelo e eu com este, nós somos diferentes de uma mulher branca que aparece aqui com cabelo liso, escorrido, esticado. Não é? É diferente. A forma como ela se vai posicionar perante determinadas questões será muito diferente daquela que nós utilizaremos, certo? Então, a própria visão do mundo é diferente. Para elas, a história é universal, para nós é parcial. Então, entendes? Portanto, há aqui uma série, portanto, não vamos dizer que Tu, somos realmente iguais. Não é verdade. Eu não concordo com isso, acho Tu que. tocaste num ponto bastante interessante quando disseste que eu quero que está aqui nas minhas perguntas, nas minhas notas, que é ser mulher e negra. Como é que é, ou como é que é a dor de se afirmar? Como é que foi para ti afirmar? Quando é que tu descobriste que tu és mulher e negra? Não, curiosamente, em relação a isso, eu tive sempre essa consciência. Eu sei que a maioria dos discursos que nós ouvimos hoje vão muito no sentido de as pessoas dizerem finalmente descobri-me como homem negro, finalmente descobri-me como mulher negra. Eu não posso dizer isso. Eu tive sempre essa consciência, da minha africanidade, de ser negra, entendes? Tive sempre essa consciência desde muito cedo, não é? Eu sou neta de um alemão, eu sou neta de um português, eu sou neta de mulheres negras, tenho um pouco de tudo na minha família, uma grande mistura, mas sempre me assumi como uma mulher negra. E houve alguém que me disse uma vez, mas isso é estranho. Eu digo, não tem de ser propriamente estranho, não é? Eu não gostaria que um homem branco ou uma mulher branca tivessem de me lembrar que eu sou negra. Acho que isso iria custar-me horrores. Acho que me faço entender, né? Exato, sim. Neste momento que nós estamos, que é crucial, né? Nós vivemos uma fase muito particular, para o bem e para o mal. Neste momento, acho que iria custar muito ter de ouvir alguém pôr-me no lugar, porque seria isso, né? Seria alguém a pôr-me no meu lugar, né? E lembrar-me que eu sou negra. Eu não preciso disso, nunca precisei, graças a Deus, porque eu fui a primeira sempre a assumir isso. A primeira, isto é, mesmo no local de trabalho, né? Ou seja, ouvindo a minha música africana, consumindo a minha gastronomia africana, hum, na minha atitude de mulher africana também, entendes? Eu nunca precisei daquilo que é validação de um homem branco ou de uma mulher branca para me movimentar. Entendes o que quero dizer? Uhum. Isso. Eu Sim, nunca sim. precisei dessa validação. E não preciso neste momento. Portanto, era só o que faltava se algum dia tiver de movimentar em função daquilo que poderá eventualmente pensar a mulher branca ou o homem branco. Não me interessa. Não é? Não me interessa mesmo. Portanto, eu tenho, não é que seja de ideias fixas, mas eu sei exatamente o que é que me incomoda, eu sei quais é que são as minhas lutas, portanto, eu não perco muito tempo, né? Quer dizer, ao momento em que tu dizes, "Bem, essas dores são tuas,
Boa sorte. Mas tu achas que isso é pelo facto de teres nascido em Moçambique? Tu nasceste em Moçambique, vieste já Na ilha de Moçambique. na ilha de Moçambique, vieste com quantos? 18, 17? 12, 13. 12, 13. Sim. Sim, foi mais ou menos a mesma faixa etária que eu vim. Tu achas que o facto de teres nascido lá, também conheceres as tuas raízes, isso pode te influenciar? Porque eu sinto que de certa forma me influenciou. Eu já vim sabendo que eu sou santomense, então mesmo que alguém dissesse, tu és africana, não me Nunca dizia foi um nada. problema, Sim, né? sim. Exatamente. Sim, eu acho que sim, também conta, né? Crescer em África é outra coisa, né? Quer dizer, o sentido de liberdade, de familiaridade, é tudo diferente. E tu sabes que és negra, quer dizer, não tem como, é incontornável. E nós em Moçambique, eu na minha turma, lembro, eu estava no 7º ano, estudava na escola secundária de Samora Moisés Machel, e metade da minha turma eram brancos, curiosamente, porque há muitos portugueses em Moçambique, né? Cerca de 200 mil, e aqui estamos a falar de números oficiais, né? Fora aqueles que não estão registados. Eu lembro-me de ter metade da turma eram colegas brancos, entendes? Mas isso também nunca me disse nada. Não, nunca vi essa grande diferença, atenção, somos colegas, tudo bem, mas nunca te senti necessidade de ser como ela, ou como ele, estás a ver? Nunca tive isso. Até porque, permite-me dizer isto, eu digo isto muitas vezes, há quem não entende, aos que não entendem. Um caniche pode andar a vida toda ao lado de um Rottweiler. Ele será sempre um caniche. E há negros que não entendem isso. Há negros com espírito servil, entendes? Esses eu não perdoo. Gostei. Não perdoo, entendes? É uma coisa assim visceral mesmo, faz muita confusão, particularmente neste tempo que nós vivemos. Como é que tu ainda tens estas pessoas de espírito servil que não questionam e põem-te a ti numa posição muito chata? Uma empresa que tenha 200 funcionários, por hipótese, destes 200 são todos brancos, tens 2 negros. Imagina, nós as duas, somos as duas negras daquela empresa. Imagina que tu questionas, tu posicionas-te, eu não. Eu baixo a cabeça, eu calmo, eles dizem, isto é vermelho, as chefias. E eu mesmo sabendo que é azul, vou dizer, sim, é vermelho. E tu vais dizer, não, caramba, não pode ser, tu questionas, entendes? Tu vais marcar a Mas tu tua vais ser posição. negra raivosa. Aí, sim, serei A negra aquela que que reivindica, que reclama. sim, aquela que se queixa. Quem se queixar, né? Imagina que tu te queixas e que tu questionas, aí serás mal vista. Tu estás a fugir do padrão, da norma, daquilo que é esperado da mulher negra. Porque eles esperam certas coisas de nós. E eles colocam-te onde eles acham que tu deves estar. É incrível, né? Numa grande empresa, se tu tens qualidade e tu podes estar naquele posto, naquela posição, por que tu não estás? Porque há alguém que acha que deves estar onde ele acha que tu deves estar. E isso é altamente injusto. Acho que muitas vezes não pensamos, não refletimos em relação a isto, entendes? E é demasiado flagrante cada vez mais. Eu recuso-me a isso, eu recuso-me a aceitar isso. Mas concluindo este raciocínio, permite-me, Neuza, é assim, este indivíduo negro, de espírito servil, vai prejudicar o outro indivíduo negro igual a ele que se posiciona e que questiona. Porque o racismo serve apenas para quê? Para dividir. E o homem branco e a mulher branca conseguem isso. Dividem-nos completamente. Né? Estamos aqui as duas. Eu sou atacada, imagina, e tu. Faz Mas conta. pronto, está tudo certo, o problema é teu. Né? Não, a luta contra o racismo tem de ser estrutural. Se o racismo é estrutural, a luta contra o racismo tem de ser igualmente estrutural. Não pode ser liberal, não pode ser individualista. Eu faço a minha guerrinha, tu fazes a tua guerrinha. Esquece isso, não dá. Né? Não dá. E o que é que podemos fazer para mudar isso, Conceição? É esse ponto que eu insisto desde sempre, é a união. Nós não podemos. Imagina tu, tu és uma mulher espetacular, eu tenho uma admiração profunda por ti, porque acompanho-te há anos, há muitos anos, eu acompanhei todo o teu percurso, como tu sabes. Empreendedora, estás aí, tens o teu espaço, consegues afirmar-te, já conseguiste isso. Mas depois pode aparecer alguém dentro da própria comunidade que te vai tentar travar. Não tenhas a menor dúvida, e tu sabes disso, e já passaste, já falamos sobre isso, não é? Vai tentar travar. Então, é esse efeito caranguejo de tentarmos puxar para trás o outro, que era suposto, né? Ajudar. Suportá-lo, ajudá-lo a continuar a crescer e evoluir, e isso não acontece muitas vezes. Portanto, há um problema também dentro da própria comunidade, que tem de ser combatido, no meu entendimento. Sim, acho que com a desconstrução de pensamento colonial que nós temos, que nós já não somos povos colonizados, só que a nossa mente continua ainda Formatada, não é? formatada para. Está muito formatada, Exatamente. infelizmente, porque não dá, quer dizer, cada um com a sua guerrinha não pode ser. O racismo é estrutural.
O racismo é estrutural, significa que é um processo histórico-político, né? Porque nós falamos do racismo institucional, muito bem. Nós falamos do racismo recreativo, muito bem. Nós falamos do racismo intelectual, muito bem. Mas, acima de tudo, ele é estrutural. Tudo o resto são ramificações, né? Exatamente. E o racismo intelectual é algo de que não se fala praticamente. E é muito importante. É muito importante. Porque se tu Validação. reparares, pensa comigo, o homem branco, a mulher branca, toleram esses negros de espírito servil, é verdade, toleram, mas até certo ponto. Ponto. Eles que têm essa consciência, o homem negro e a mulher negra, não é, de espírito servil, que têm a consciência que são tolerados, mas até certo ponto. Quando deixarem de ser úteis, isto é incontornável. Esquecem tudo que já fizeram. Exatamente. Buscam outro. Tal Né? e qual. Tem sempre alguém Facilmente, disponível sim. a servir. É nesse muito caso. fácil, não é? Então deviam se lembrar desse ponto, né? Serão descartáveis mais tarde ou mais cedo. Eu Bom. acho. Então, eu nem sei como é que se consegue, né? Viver dessa maneira. Acho que muitos não têm consciência, são felizes, contentam-se. Porque acham que, de certa forma, estando lá, é um favor que fizeram. Mas é um ato de egoísmo, não é? Sim, Não estão deixa de ter. preocupados com o seu eu, com a sua família apenas. Família comigo é próximo. Uhum. Mesmo assim, nem é toda. É pai, nem sei se pai. Pronto, a sua família é mais Sim. próxima, assim dizendo. Então, e agora, pegando nisso, tu sentes que, de certa forma, tu carregas um fardo, tu, enquanto única jornalista negra de informação num canal generalista. Eu ia falar uma coisa, mas não posso falar. Não posso falar, porque pronto. Eu não sei o que era, mas tudo bem. Sim. Sentes que carregas um fardo. Em que sentido? Sentido de seres negra. Sentido que tu representas uma comunidade. Sentido que tu és questionada por aquilo que tu fazes. Sentido de tu tens que te afirmar constantemente. Eu acho, acima de tudo, que não tem de ser especial o facto de eu ser a única mulher negra na informação neste país. Temos Alberta Marques Fernandes também. Muitas pessoas dizem isso normalmente quando tocamos no assunto, sim senhora. Mas desta maneira, e da forma como a comunidade olha para nós, eu acho que isso não tem de ser propriamente algo especial. Porque a representatividade social, sim, é importante, é muito importante. É claro que eu quero ver nas estruturas de poder negros e negras, não é? Gente como nós. Eu quero. Mas isso não é tudo. A representatividade social não acaba com o racismo. As cotas não acabam com o racismo. A reinvenção das estruturas, das instituições, essa reforma das instituições não acaba com o racismo. Tocando na representatividade social, por muito importante que ela seja, o racismo vai além das questões biológicas. É preciso pensar nisso, não é? E um único negro numa empresa com 300 pessoas não vai certamente representar o coletivo ou os interesses do coletivo. Se for um negro de espírito servil, esse único que lá está, que não quer saber da comunidade, que não sabe o que representa a luta antirracista, ele não serve de nada. Não serve para nada. Entende? Sim, sim. Faz-me entender, não é? Sim, eu lembro do caso, não sei, olha, agora vamos já tocar, né, porque aqui nem para falar só bonitinho. Eu lembro do caso, não sei se tu te recordas do Cláudio Franca, como ele surgiu na SIC, que as pessoas Sim. começaram a segui-lo imenso, e até ele ganhou um seguidor assim de uma hora para outra, e ele não teve capacidade, tipo, saiu muitas notícias sobre ele e nós sentimos representar, tá lá o negro, não sei, mas ele, Então, silêncio. Ele nunca se posicionou porque ele não se identificava com aquilo que estamos a sentir. Não, nunca se identificou. Pá. Ele, pronto, ele está lá, ele gosta e, por aquilo que eu sei, ele se identifica pronto, com a estrutura que existe. tens noção que estás a dizer tudo. Bem, vamos bater. Os fãs do Cláudio Franca vão me bater, mas olha. Disse. França, Franca, França. Desculpa, Cláudio França. Os fãs dele, mas é verdade, eu senti isso. Temos vários nomes Sim, em sim, pronto. posições de destaque, Que não se identificam. não se identificam com a nossa luta e são capazes de dizer, como eu já ouvi, negros, não há racismo. Isso, vamos parar com esta história de falar do racismo, por amor de Deus. Porquê? Porquê que temos de parar de falar do racismo? Está na altura de termos conversas difíceis. Está na altura de trazer o debate para cima da mesa, mas de uma forma séria, entende? Então,
quer dizer, eu sou meio inconformada, não consigo, não tem como. Portanto, esta luta é efetivamente para continuar, é altamente desgastante, sim, mas também vais criando mecanismos para te proteger de alguma maneira, né? Senão também não aguentas. Fala-se muito da questão da saúde mental hoje em dia, etc. Eu confesso que nunca fiz terapia, eu nunca fui a um psicólogo, eu nunca fui a um psiquiatra, nunca tomei um antidepressivo, nunca tomei um ansiolítico, ou seja, eu estou a sangue frio. E achas que tu sentes essa necessidade? Ainda não, Ainda não. ainda não, ainda não. Ninguém sabe o futuro, obviamente, né? Mas estou a dizer é que até Mas agora como é que tu fazes que é isso não para tu aconteceu. manter a tua mente sã? Qual é o teu segredo? Já agora porque Sim, eu não sei se é tão inconsciente que eu não consigo definir. Ou seja, se me provocam verdadeiramente, eu posso reagir naquele momento e não há mais história, acabou. Não mas às vezes é penso mais no bom, às assunto. vezes é bom Não dar quero logo. saber. Digam o que disserem. Não venham cá com a história, ai, com amor, que se resolve, o racismo. Esquece. Comigo não é, não é? E, por exemplo, não somos todos iguais. Estás a ver? Não, comigo também não é. Até- Se eu não falar, eu vou Não, ficar com aquilo na cabeça, vai me incomodar, exatamente. vai. Eu normalmente digo qualquer coisa, esclareço e não penso mais no assunto. Tento. Outras vezes não dou resposta e digo, ó lá, esses dramas são teus, essas dores são tuas, boa sorte. Entendes? E distancio-me. Acho que é um bocado isso. Depois é saber que tu podes ter 1500 pessoas que te atacam, mas depois também tens 3000 que estão contigo. Entendes? Há formas sempre de compensar. Deus faz com que isto aconteça. 1500 estão contra ti, mas 3000, 3500, 4000 de repente também estão contigo. E eu tenho que me agarrar a estes, né? Exato. É estes que eu me agarro. Então isso também faz com que eu me mantenha de pé, não é? Porque o racismo ele tem essa forma altamente insidiosa, ele é muito esperto, né? O Sutil, racismo, muito. altamente sutil, e eles têm todas as estruturas sociais, em todas as relações sociais, o racismo está presente, né? Porque o racismo é mais do que uma questão comportamental, né? Por isso que eu insisto na estrutura, né? Há uma estrutura política, histórica, que nos marca. E depois o institucional, obviamente, mas o institucional, como digo, é uma ramificação do racismo estrutural. Como é que é possível? O que é que são as instituições? A própria escola. A escola é uma instituição que reproduz as Racismo. práticas, certo? Exatamente. Tal como tantas outras instituições. Não é normal que um negro ou uma mulher negra procure uma casa para arrendar e o senhorio diga: não, já está arrendada. A seguir, esta mulher negra, que eu conheço, chama uma amiga branca que vai ao mesmo senhorio e ele arrenda a casa. Ela trata dos papéis e a seguir põe lá a viver a amiga dela negra. Isto não é normal. Portanto, são as instituições que nos minam, né? Portanto, tentam travar-nos. Se estás numa empresa que apoia todos os colaboradores a continuar a prosseguir os seus estudos, quando chega a altura do homem negro ou da mulher negra pedir também ajuda para pagar as suas propinas, isso é negado. Que significados é que isto tem? Vamos travar. Para ficares lá. Não vais continuar os teus estudos superiores, entende? E se tu não tiveres dinheiro, e normalmente não temos, tu Exato. não vais Com o acabar os salário que estudos. nós Com recebemos. certeza. Pois dizer, não, eles é que não se aplicam. É mentira. Eu também dou aulas, também sou professora, atenção. Também dou aulas. Eu não posso exigir o mesmo deste aluno, que tem tudo, e daquele, que vem de um bairro social, Não por tem exemplo. estrutura familiar, social. Exatamente. Os pais estão no desemprego, por hipótese. Passa frio porque não podem ligar o aquecimento porque depois a conta de luz é altíssima, etc, etc, etc. Nem sequer o pequeno Vão para a almoço, escola com provavelmente, fome. exatamente. Jamais poderei exigir o mesmo deste aluno do que daquele. E E é claro que vou puxar mais por este. Entendes? E muita gente não percebe isto. Então somos vistos como aqueles que não querem saber, não querem estudar, não se aplicam, não querem trabalhar. estão no bairro e não Tal saem e do qual. bairro porque não querem. Ah, não querem, pô. Ah, não querem. Não querem. Quem é que os contrata? Quando se parte do princípio que somos todos bandidos. Né? Quem é que nos contrata? Atenção. E o facto de eu estar a trabalhar, não estou a trabalhar, isso nunca me vai fazer, não faz com que eu me cale. Não faz. Não faz com que eu me cale. Não é? Estou a falar aqui no geral, nem problema que nos diz respeito a todos. Até porque não devia cansar tanto. O racismo Bem, não é um problema meu, não fui eu que criei o racismo. O racismo é um problema dos brancos, não é? e ele disse sim, sim. Não fui eu que criei o racismo, essa história, e Agora, fui aqui a agora, desgastar, mas Pessoal, tudo agora bem. tocando num ponto, né, que passou contigo ao vivo, naquela situação que estavas a fazer o direto, e vem uma senhora, começa a te insultar, que tu até resististe, mas depois no final tu reagiste um bocado, Uhum. e parece que focaram-se mais na tua reação do que todo o contexto. Como é que foi? Pior do que isso, eu fui acusada de ter agredido a senhora. Porque certa, ela chateou-me tanto, ela provocou-me tanto. Eu estava em direto, o microfone na mão.
articular as ideias, ouvir aqueles insultos, ela vinha cada vez mais para cima de mim, passa a expressão. A certa altura estava tão em cima que a única coisa que eu consegui fazer foi, tinha o microfone na mão direita, eu passei o microfone para esta mão, fiz este movimento, continuei a falar, sério, eu não interrompi o meu relato, Uhum. continuei, e dei-lhe um encontrão, um empurrão. Fiz isto. Ela saiu de E campo. focaram Como é que tu te atreves a agredir a pessoa? ao vivo. Porque o racismo ele é muito esperto. Entendes? O racismo é uma coisa incrível. De repente, a vítima transforma-se no agressor. Deus do céu! Achas normal? Eu fui agredida. As pessoas não imaginam as coisas que eu ouvi naquele dia. E depois outra coisa também que eu fiquei sem entender, Conceição. Porquê é que não interromperam direto? Porquê é que não protegeram-te? Podiam, vá, tantas vezes os diretos falham e as pessoas tipo cortam para resolver o problema e depois voltam. Acho que não é a mim que deves fazer essas perguntas. Bem, a Conceição está emocionada. Acho que Não, porque as pessoas em casa não viram tudo. Não é? Ela começou a insultar-me muito antes de eu começar o direto. Durante o direto, disse, continuou com coisas horríveis. E no fim do direto, ela vinha para cima de mim e disse: Vou-te matar. Teve de ser um indivíduo qualquer a segurá-la. Mas eu parei. É nestas coisas também. Eu parei e fiquei a olhar para ela: se venha. Entendes? Portanto, aquilo foi extremamente violento. Para quem não tenha compreendido. Foi extremamente violento. E de facto, há sempre gente que acha bem feita. Entendes? Bem feita. É a cabeça do psicopata. O psicopata, quando mata, ele acha que a sua vítima merece aquilo. Né? Portanto, é isto que nós temos. Mas foi assim. seguimos. Sim. Seguimos. Não... Eu vou deixar então a pergunta lá para casa. Porquê é que não cortaram direito? Qual é a vossa opinião? Podem comentar. Focando, como é que tu geres o teu equilíbrio profissional e familiar? Sabes que eu, durante uma fase vivi quase que um caos, posso dizer, mas depois consegui organizar, já me consigo organizar, eu faço muita coisa, né? Tu não és mãe, certo? Ainda não, Mas queres ser mãe? claro. E se não Oh, for, não vou adotar, sabia. claro. Uau, olha, não sei, eu juro que eu pensei que tu não querias ser mãe. Credo. Não, quer dizer, sabes que eu sou muito à imagem da minha mãe. Minha mãe era um furacão, minha mãe fez frente à instituição, trabalhou no banco, minha mãe foi bancária durante muitos anos. Minha mãe pôs o banco em tribunal, não foi o gerente, minha mãe pôs o banco, a instituição, lá está, voltamos às instituições. O racismo institucional. Minha mãe pôs uma instituição em tribunal, o banco onde ela trabalhava, e ganhou. E pediu aquilo que é a reinserção no local de trabalho. Ela foi reinserida, né? Continuou a trabalhar exatamente no mesmo espaço. Ela estava grávida de mim. Engraçado. Minha mãe já morreu, né? Foi vítima de negligência médica cá em Portugal. Mas estamos sempre muito presente, entendes? Muito presente. E eu lembro-me sempre das lutas da minha mãe e sou muito à imagem dela, de facto. Portanto, é óbvio que eu gostaria também de ter uma filha que ficasse, né? Porque minha mãe morreu muito cedo, com 49 anos, a idade que eu tenho neste momento. Minha mãe ia fazer 50, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Uau. E gostava que, imagina, se tivesse uma filha, pudesse continuar a minha luta, que é nossa, né? Mas pronto. Uma filha. Produção. Bem, a Conceição hoje está. Vais-me deixar aqui emocionada hoje. Vais me deixar. Realmente, sim, eu sou Tudo mãe. bem. Eu sou mãe. Queria muito uma filha, mas é um filho. Sim, É, na verdade é sim, indiferente, sim, né? sim, sim. Haja saúde acima de tudo, é só isso que se pede, né? Haja Claro. saúde, sim, sim, sim. Venha com saúde, não é por aí. Agora, eu acho que é importante esse ponto, sim. Se não conseguirmos, paciência, vida, mas Mas tu alguma vez sentiste que foste atacada ou foste. Não tiveste tanto privilégio no trabalho porque não tens família? Como de família, filho, marido. Aqui tu não não, não, tens marido. isso por acaso não, isso acho que não. Não, porque eu fui, faz parte de mim, sou muito proativa, estás a ver? Sou muito proativa, eu proponho as coisas, estive na guerra da Somália agora, recentemente, a seguir fui para o Quénia, enfim. Não, acho que não, não. Uhum.
Pelo contrário, até como estava muito disponível, né, isso também permitiu-me fazer o percurso que fiz e passar pelos países, pronto, passei. Não, isso acho que não. Falaste em guerra, tu foste agora, tu que acabaste de vir de, esqueci, Canadá, não Sim, é? sim, sim. Estive Ou em foi com a Toronto, no Austrália? Canadá, foi o encontro da Sim. comunidade. Há uma grande comunidade da Somália, no Canadá que eu desconhecia Por e que interesse, em fazer esse tipo de reportagens? Por que interesse nos refugiados, não é? é tudo aquilo que as pessoas não querem falar, não querem saber, é aquilo que eu vou buscar. Aquilo que a maioria não fala, aquilo de que eu vou falar, aquilo que a maioria não quer fazer, aquilo que eu vou fazer. E acho que existem outras guerras que merecem o mesmo destaque que outras, não é? Ou que a outra que está aí. Portanto, a guerra não é só na Ucrânia, com todo o respeito. Nós temos guerras terríveis. A guerra da Somália. A Somália é o lugar mais perigoso do mundo neste momento. O Iémen é outra situação gravíssima. A Somália está no extremo oriente da África. O Iémen está no Médio Oriente, né? É o país mais pobre do Médio Oriente, o Iémen. Está ali uma guerra civil. As pessoas morrem como baratas, permite uma expressão. Portanto, temos que pensar nestas coisas. O Congo, pensa no Congo, República Democrática do Congo. Como é que está o Congo, no coração da África? Quem fala nisto? Portanto, o meu próximo destino terá de ser o Congo, ou o Iémen, por aí fora. Portanto, eu sinto esta obrigação, enquanto jornalista e como ser Exato. humano, de estar nos locais, né? Ir ver, porque a história está a ser escrita também daquele lado. A história não está a ser escrita apenas na guerra que tem tido todo o destaque do mundo, porque ali há ajudas, ali há apoios. Os outros não têm qualquer tipo de apoio. Eu ouvi as pessoas a morrerem à minha frente à fome. As pessoas não têm nada para comer neste momento na Somália. Estão a enfrentar a pior seca dos últimos 40 anos. Portanto, há um grave problema, quer dizer. E a ajuda humanitária é difícil também de lá chegar, porque tu tens ataques terroristas todos os dias. Enquanto lá estive, também assisti a isso. É uma ramificação da Al-Qaeda, né? É o Al-Shabaab que ataca particularmente naquela zona. Uhum. Eu lembro-me de formas de matar terríveis. Estamos a falar isto aconteceu há 2 meses. Eles chegam às aldeias e dizem: prepara um chá, sem açúcar. O chá é famoso na Somália, né? Uhum. Então as pessoas fazem o chá a ferver, eles obrigam-te a beber aquele chá. As pessoas ficam: não, não consigo, não consigo. Então eles forçam-te, eles agarram-te, eles fazem-te beber aquele chá pelas narinas e pela garganta, a ferver até que tu morras. Ou pegam noutra vítima, por aí fora. Quem é que Meu fala Deus. nisto? Formas quase requintadas de matar que eles inventam, criam, entre tantas outras que eu nem vou dizer. Percebes? Portanto, sinceramente, dá para ignorar isto? Não, não dá. Não estou a dizer que toda a gente tenha de fazer e tenha de lá ir. Mas eu, enquanto jornalista, e sem essa possibilidade, essa disponibilidade, né? Porque eu quando viajei para Somália não sabia se voltava, pelo menos com vida, não sabia se voltava viva ou não. Por acaso voltei, estou aqui, né, para contar a história. Considera jornalismo português ou europeu seletivo? Claro que sim. O Pronto, é. exemplo mais recente foi quando vários jornalistas disseram em direto: não é normal que uma guerra destas esteja a acontecer num país civilizado. São brancos, loiros, olhos azuis. Tenho vergonha. Jornalistas disseram isto. Que esta guerra não pode acontecer num país civilizado. São brancos, loiros, de olhos azuis. Meu Deus. Passo. Pronto. Bem, para Passo. finalizar, Conceição, para finalizar, representatividade para imigrantes, para pessoas negras e para as pessoas verem as visibilidades. Qual é a importância de ter jornalistas no cargos, de ter negros como no cargos de referência de decisão? Qual é a importância disso? É muito importante, sim, ter negros em estruturas de poder. Por um lado, por essa representatividade social de que falas, porque aquelas meninas negras lá em casa vão te ver, vão dizer: uau, se a Neuza está ali, eu também posso lá chegar, posso fazer, né? É importante também porque, tendo um jornalista negro ou noutra profissão qualquer, ele provavelmente poderá puxar mais por estas questões que dizem respeito à África, terá uma sensibilidade diferente, não é? Então, nessa agenda estará incluído, mas só estarão incluídas temáticas que nos dizem respeito à nossa comunidade, não é? Que as pessoas brancas muitas vezes não têm essa sensibilidade, não têm essa noção, e não é, muitas vezes não é por mal, obviamente que não, mas uma figura negra que não tenha espírito servil, friso, faz.
E fará sempre diferença, sim. Muito embora, como disse, eu não acredito que o racismo acabe pelo facto de existir representatividade social, por essa reforma Mas já é uma das mudança. instituições. Exatamente, exige uma revolução, uma transformação da sociedade em que vivemos, percebes? E essa luta, repito, a luta contra o racismo tem de ser estrutural, não há outra forma, em conjunto. E não é essa luta liberal, né? Cada um por si. Esquece. É pequenos Não, grupinhos. exatamente, não pode Bem, ser. estamos no mês da mulher. É mesmo, digo. A ti, o que é que significa ser mulher? Mês mulher, março, vamos começar agora. Ai, eu sou péssima a dar esse tipo de resposta. Já me perguntaste isso 1000 vezes. Ai, eu Neuza, gosto! sabes que eu esqueci essa história de ser mulher porque eu foquei muito. A minha luta foi sempre a questão, a questão racial, estás a ver? Foi sempre a questão racial. Mesmo no trabalho, quando me perguntam, já te sentiste discriminada por seres mulher? Sentiste que algum colega homem foi beneficiado ou por ganhar mais ou por ter mais oportunidades? Eu digo sempre, eu não sei. Eu não sei, porque como eu esqueci essa história de ser mulher e fiquei muito na questão racial, eu nunca sei dizer. Mas Então, alguma ser mensagem mulher, sim. para as mulheres? A mulher negra tem um peso, quer dizer, indiscutível na sociedade. Até porque olham para nós como aquelas pessoas que aguentam tudo. Batem, 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 estão habituadas ao sofrimento. Quando se fala daquela questão da obstetrícia, né? Aquela violência obstétrica, por exemplo, com a mulher negra, isto acontece milhões de vezes. Eu conheço várias que me contam, eu recebo centenas e centenas e centenas de mensagens de pessoas que se queixam, né? A forma como são tratadas nos hospitais quando vão ter os seus bebés. Né? A mulher negra, não estás habituada, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Então nós vamos encontrando estratégias para nos protegermos, para nos defendermos, que também não é fácil, atenção. É natural que tu tenhas de explodir um dia. Mas fica sabendo, quando isso acontecer, vão-te cair em cima. A histérica. Hein? Lá está. A maluca. O que é que se podia esperar? Etc, 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 etc. Então, é suposto ficarmos caladinhas, cabeça baixa, e não reivindicar. E agradecer por estarmos onde estamos. Mas não temos de agradecer. Porque um negro, para estar numa situação, numa posição de destaque, não é? Numa estrutura de poder e bem posicionado, ele tem de ser muito bom. Mas muito bom mesmo. Ou então, se não for, atenção, porque o homem branco e a mulher branca, por norma, dão palco, com todo respeito aos entertainers, porque um entertainer, um artista, vai entreter a mulher branca, vai entreter o homem branco, portanto, estes têm palco, e também dão palco a estes negros de espírito servil. Porquê? Porque não questionam. Então é fácil manipular estas pessoas. Agora, pessoas como nós questionamos. Nós questionamos, nós não brigamos. Nós não admitimos faltas de respeito. Eu não admito que me digam conguito por aí fora. Não. Eu tenho nome. Entendes? Então, tu marcas uma posição. Será muito difícil darem-te palco na medida em que, ok, ajudarem-te a crescer. Vão pôr-te para trás. E aqui entra a questão da invisibilidade. Ok? Vamos invisibilizar. Lá está, o racismo intelectual. Não é? A tua produção intelectual, todo esse teu conhecimento que foste adquirindo ao longo dos anos, disso fazem tábua rasa. É como se não existisse. Então, vamos lá. Falámos dos pretos e tal, é para dançar, é para cantar, acho muito bem, mas não pode ser só isso, é mais do que isso. Né? Racismo intelectual para mim é do pior que andei. O racismo recreativo também, que tem a ver com as piadas racistas, né? Que são tudo menos inócuas, né? São altamente prejudicam-nos altamente, não tem piada nenhuma, e esse racismo é institucional, acima de tudo. Há mais formas de racismo, claro. E o racismo é institucional, que é muito difícil de combater, muito difícil, esta reforma das instituições, que nem isso acaba com o racismo. Vamos lá, a revolução e transformar a sociedade, acho que é melhor, e unidas, de preferência. Obrigada, Conceição. Obrigada. Sei que tens que ir, portanto, obrigado por ter estado connosco. É muito corrido. Bem, ela fez um esforço para conseguir estar cá hoje, mas ela é a nossa primeira convidada. Muito obrigada, sucesso. Sim, nessa segunda temporada é a nossa primeira convidada. Vilés, muito obrigada. E é um prazer celebrar o mês da mulher, mês de março, contigo. Parabéns a ti também, tá? Continua com essa garra, com essa força. A Neuza, gente, sinceramente, ela é um exemplo, um exemplo. Ela pôs na cabeça que iria continuar e tu continuaste e chegaste onde estás. E há muito mais para vir, acredita. Vais-te lembrar desta conversa? Olha, vamos lembrar. Vamos. Obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigada.
Não estavam à espera deste fantástico episódio, pois não? Acredito que não. Esse foi o nosso primeiro episódio com a querida Conceição Queiroz, onde abordamos várias temáticas, mas o centro da questão foi o racismo e os desafios da mulher negra na televisão. Espero que vocês tenham gostado, mas antes de finalizarmos, não posso deixar de vos pedir, ou de vos pedir, de vos pedir que subscrevam o canal, que sigam as nossas redes sociais e que apoiem o Afroticast, apoiem programas de entretenimento, a cultura africana e negra. E também quero agradecer também aos nossos parceiros, como a Mel Atelier, que nos cedeu esse fantástico espaço que eu recomendo desde já, a Leve Leve Tapa Baixo, um dos nossos patrocinadores, Sidney Nascimento também o nosso patrocinador, Ateliê não, Salão de Cabeleireiro Lady Chique, da Sandra Cardoso, também uma das nossas patrocinadoras. Será que estou a esquecer de mais alguém? Se eu tiver... Ah, não. Estou a esquecer. O Ibaguai, o cantor Ibaguai também, que é um dos nossos patrocinadores. Muito obrigada a vocês por terem acreditado no projeto Afroticast e que venham mais patrocinadores, porque estamos aqui para servir a nós, né? Nós servimos a vocês. Obrigada e sejam bem-vindos à segunda temporada do teu, do meu, do nosso Mais Pequeno Podcast.